Ganhar a maioria dos votos não necessariamente significa vencer as eleições nos Estados Unidos. O sistema eleitoral tem um esquema bem diferente por lá. Funciona assim: mais do que o voto a voto, os candidatos buscam vencer as eleições nos estados do país. Isso porque cada estado tem um número de delegados, que são pessoas escolhidas para representar os eleitores. Alguns estados têm mais delegados e outros menos, de acordo com o tamanho da população daquele lugar. Para não ficar confuso, vamos chamar os delegados de pontos, ou melhor, de feijões. Eles vão nos ajudar a entender como funciona o esquema conhecido como The Winner Takes All, ou o vencedor leva tudo, que é o que rege as eleições por lá. Vamos supor que os votos para o candidato A sejam esses feijões aqui, mais escuros, e os votos para o candidato B sejam esses mais claros. E que a gente vai ver agora o resultado da disputa nesse estado aqui, o estado do copo. Eu pensei em chamar do estado do copo americano, mas aí eu achei que era piada pronta. E aí... Nesse estado cabem 50 feijões, ou seja, ele tem 50 delegados. Vale então 50 pontos na disputa nacional. Vamos supor então que o candidato do feijão escuro tenha levado 30 votos dos eleitores do estado do copo. E o outro candidato do feijão claro levou 20 votos. Bom, então eu coloco os votos dos dois candidatos no copo do estado e aí ele vai para a contagem nacional? Não, aí que tá. Em vez de colocar os 30 feijões escuros e os 20 claros no copo, a gente vai colocar 50 escuros. Isso é o famoso The Winner Takes All, o vencedor leva tudo. O candidato do feijão escuro venceu no estado do copo, então ele vai levar todos os pontos daquele local, independente da margem. Venceu no estado do copo, leva 50 pontos. E aí, cada copo ou cada estado vai adicionar seus pontos na contagem nacional. E aí sim, quem tiver mais votos, ganha. É mais ou menos assim que funcionam as eleições nos Estados Unidos. A Califórnia, por exemplo, é o estado mais populoso. Quem vencer as eleições por lá leva os 55 delegados. No total, os 50 estados dos Estados Unidos somam 538 delegados ou 538 pontos de feijão aqui na nossa brincadeira. Ganha quem levar a maioria dos votos, ou seja, pelo menos 270 delegados. O resumo da ópera é que alguns estados têm peso maior nas eleições de acordo com o número de delegados em cada um. E quando o candidato vence em um estado, leva os votos de todos os delegados daquele local. O objetivo desse sistema é garantir que os estados mais populosos tenham maior peso nas eleições. O esquema é alvo de aprovação e críticas entre os eleitores, mas independente disso, o que vale é a gente ficar ligado na importância regional para tentar entender melhor os rumos da disputa pela presidência nos Estados Unidos.